TV Câmara, Campinas. Olá, bom dia. Nós estamos ao vivo do plenário da Câmara Municipal de Campinas, onde dentro de instantes vão começar duas reuniões extraordinárias. São a 6ª e a 7ª reunião extraordinária para a votação de um projeto de autoria do prefeito que coloca Campinas no consórcio público para aquisição de vacinas, que é coordenado pela Frente Nacional dos Prefeitos e autoriza ainda a abertura de dotação orçamentária para a compra dos imunizantes. A Casa vai analisar esse projeto de lei nessas duas reuniões, ou seja, no primeiro momento será analisada a legalidade da proposta. No segundo momento, o mérito. E se for aprovado em duas discussões, seguirá para a sanção do prefeito Dário Saad. É importante lembrar que essa proposta ratifica uma lei federal e ainda um decreto regulamentador falando sobre a intenção dos municípios de todo o Brasil para a compra do imunizante através deste consórcio. No país, nós já temos mais de 1.700 cidades e capitais, 24 capitais, que já aderiram ao consórcio para a compra das vacinas contra o novo coronavírus. A população acompanha, então, essas duas reuniões. A mesa diretora já está aqui composta também, junto com os servidores e os vereadores, pelo sistema de deliberação remota, vão discutir e votar esse projeto. Lembrando que as reuniões vão acontecer uma na sequência da outra. Assim que a proposta for aprovada em primeira discussão, nós começaremos então a 7ª, que é a discussão do mérito. Com a palavra o presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos. Eu sei que não. Dando mais abertura, vamos aprovar? Eu, por mim, eu preciso ver o líder do governo, nem eu não. Claro, vamos ver essa outra. Já estamos no bom dia. Bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Vamos dar início à nossa reunião do dia 11 de 3 de 2021, a 6ª reunião extraordinária, publicada no Diário Oficial de 10 de março de 2021, a página 15. Realizarei a chamada de cada vereador por meio do sistema de deliberação remota, a fim de verificar se há quórum para a abertura da 6ª reunião extraordinária. Eu solicito ao vereador, primeiro secretário, professor Alberto, chamada de verificação de quórum. Jorge Schneider. Jorge Schneider presente. Arnaldo Salvetti presente. Mariana Conte presente. Paulo Haddad presente. Marrom Cunha presente. Cecílio Santos presente. Fernando Mendes presente. Luiz Cirilo presente. Rodrigo da Farmadic presente. Otto Alejandro presente. Paulo Gaspar presente. Felipe Marquesi presente. Aliás, Paulo Búfalo presente, Carmo Luiz presente, Major Jaime presente, Edson Ribeiro presente, Luiz Rossini presente, Guida Calisto presente, Carlinhos Camelô presente, Marcelo da Farmácia presente, Juscelino da Barbarense presente, Gustavo Peta presente, professor Alberto presente. Senhor presidente, 24 vereadores presentes. São 24 vereadores presentes no sistema de deliberação remota, portanto, há quórum. Declaro aberta a 6ª reunião extraordinária de dia 2021 da Câmara Municipal de Campinas. Esclareço aos senhores vereadores que, a partir desse momento, pode ser realizada a inscrição dos oradores que desejarem discutir a matéria por meio do chat sistema de deliberação remota. Quem está inscrito? Não, antes, porém,
Antes, porém, eu tenho que chamar a comissão, né? Item 1. Primeira discussão e votação do projeto de lei 66/2021, processo 233568, de autoria do prefeito municipal, que ratifica protocolo de intenção firmado entre municípios brasileiros, com a finalidade de adquirir vacinas para combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área de saúde. Quórum maioria simples. Eu convoco a Comissão de Constituição e Legalidade para exarar o parecer sobre o projeto e também a 2 emendas que foram apresentadas. Vereador Carmo Luiz, presidente da comissão, está presente? Já tem condições de exarar o parecer ou eu convoco cada membro? Senhor presidente, eu acabei de receber o parecer dos vereadores, eu coloquei as emendas para ter o parecer, e aqui a maioria dos vereadores, por maioria, senhor presidente, é favorável ao projeto e por maioria contrário às emendas. Com parecer favorável ao projeto e contrário às emendas, eu coloco o projeto em discussão. Para discutir a matéria, a vereadora Mariana Contes tem a tribuna virtual por até 10 minutos. Vereadora Mariana Contes tem a tribuna por até 10 minutos. Bom dia, senhor presidente. Bom dia. Vereadores, vereadoras, público que nos assiste pela TV Câmara. Eu quero já de antemão dizer que vou votar favorável a esse projeto. Acho importante Campinas adquirir, entrar no consórcio que está sendo organizado em nível nacional de municípios para aquisição de vacina. Eu queria só fazer alguns breves comentários sobre isso. Em dezembro de 2020, eu apresentei um projeto nessa casa que autorizava a prefeitura a comprar vacinas. Por quê? Porque desde lá de trás já estava para mim muito evidente, e acredito que para muitas pessoas já estava muito evidente, que que o governo Bolsonaro, o governo federal, não tinha a menor intenção de comprar vacinas, não tinha intenção de garantir a vacinação da população brasileira. Se vocês pensarem que o nosso presidente é o garoto propaganda mundial do movimento antivacina, ele se movimenta de acordo com o que conforme ele é pressionado. Agora, de ontem para hoje, fez algumas declarações, ele e os filhos dele, defendendo vacina, mas é lógico, ele não está preocupado com a saúde do povo, com as mortes, com o sistema, com a disseminação da pandemia. Ele está preocupado com a eleição, é essa a questão. O Bolsonaro, ele está preocupado com a reeleição, única e simplesmente. É um aficionado pelo poder. Ele está, como ele mesmo disse, quando foi questionado sobre a compra de vacina, ele disse que ia comprar vacina só se fosse na casa da mãe de quem estava perguntando. Ou seja, além de tudo, responde de uma forma grosseira quando é indagado sobre aquilo que é uma responsabilidade que ele deveria ter enquanto chefe da nação. Então, eu apresentei esse projeto lá atrás porque eu acreditava que era necessário, desde lá de trás, os municípios se organizarem. E eu tenho convicção que o processo de vacinação no país vai ser feito à revelia do governo federal, apesar do governo federal. Isso é muito triste, na verdade, porque se a gente pensar que o Brasil é um país do mundo com melhores condições de vacinar a sua população, é um país que tem conhecimento, que tem toda a estrutura do centro de saúde. A gente tem, se tem uma coisa que o Brasil foi bem sucedido ao longo da sua história, é na implementação de campanhas de vacinação. Então, é muito triste que tenhamos que fazer esse tipo de ação, apesar do governo federal, apesar do Ministério da Saúde, e eu acho que é importante que isso aconteça, né? Agora, acho que esse processo
vai ter que ter muito parâmetro e vamos ter que tomar muito cuidado com o caminho disso, porque a gente sabe que sem uma centralização desse processo, o caminho é muito aberto para uma série de desvios. Então, penso que a criação desse consórcio vai exigir publicidade, vai exigir fiscalização, vai exigir parâmetros em que os municípios vão ter que reportar de uma forma muito transparente como que vai ser esse processo. Ressalto aqui o projeto que eu apresentei junto com o vereador Paulo Búfalo sobre a transparência da vacinação, né? Nós tentamos aí fazer uma conversa com a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Saúde precisou remarcar várias vezes, porque, né, compreendo que existe uma situação de urgência na cidade, mas eu queria ressaltar aqui, inclusive, não sei se o vereador Rossini do governo está aqui, penso que essa reunião é uma reunião urgente, precisamos fazer e precisamos colocar, então, essa discussão sobre a transparência da vacinação e talvez até pensar processos aí de como que a gente faz esse processo de fiscalização sobre essa distribuição. Não apenas no município, mas a gente vai ter que olhar, e como a gente sendo parte desse consórcio, vamos ter que olhar com muito cuidado para o consórcio como um todo, não apenas fiscalizando a atuação aqui no município, mas olhando e fiscalizando o consórcio como um todo, e penso que é necessário algum tipo de regulação para que a gente possa dar transparência, publicidade, critérios, para que nessa situação necessária que nós fazemos uma movimentação, a revelia do governo federal, a revelia da estrutura do Ministério da Saúde, que já está montada para isso e que deveria estar fazendo isso, penso que para a gente não correr o risco de desvios aí no meio do caminho, a gente tem que ter um cuidado redobrado com questão de publicidade e fiscalização. Então, essas minhas considerações, eu voto favorável e espero que consigamos, então, ampliar a vacinação, porque os países que conseguiram ampliar a vacinação estão sendo muito bem-sucedidos, né? O próprio Israel é um exemplo, enfim, e na faixa etária em que a população foi vacinada, o número de mortes caiu drasticamente. Então, é a saída para a gente voltar à vida normal e para a gente poder retomar, então, as nossas atividades. É isso aí. Ok, vereadora, obrigado. Pela ordem, vereador Edson Ribeiro. Tem a tribuna por até 2 minutos. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, vereadores, vereadora, público presente da TV Câmara. A respeito da vacina, o Bolsonaro disse que era uma gripinha. Então, ele está mal preparado com o problema da saúde. O ministro da Saúde, ele colocou para obedecer ele. Tem que fazer o que ele quer. Se não fazer o que ele quer, ele tira. Então, essa ditadura acabou. Isso aí ele tem que colocar na cabeça que não existe uma maneira desse jeito. Porque quero parabenizar aqui o prefeito, quero parabenizar o consórcio, tomara a Deus que dá tudo certinho, porque nós não aguenta mais a situação que está. E esse presidente despreparado que nós temos, eu falo a respeito da saúde, porque as outras deixam o pessoal pensar o que quer, principalmente o problema da saúde. É que a vereadora Mariana estava falando agora há pouco, vai comprar vacina da sua mãe, é uma gripinha, isso não é nada, fica saindo lá fazendo gracinha para aqueles povos que estão ali, dorme ali para ver no dia seguinte, sem a máscara, sem álcool, sem nada. Ele é um despreparado, ele é louco da cabeça, porque não tem capacidade de fazer o que ele fez. Por isso que o país está na situação que está. Ele querendo que todo mundo fosse trabalhar, que era uma gripinha, a gripinha, o que aconteceu aí? Então, na minha opinião, senhor presidente, eu sou favorável a esse projeto,
porque nós temos que ter amor nas vidas. É o que o nosso presidente não tem. Simplesmente, ele pensa nele. Não pensa na população do Brasil, que é uma população tão grande, que nós depositamos a maior confiança de colocar ele onde que ele está e realmente ele fazer isso aí com o povo brasileiro. É arrumar intriga, arrumar briga, ficar falando coisas que não deve, está totalmente despreparado. Então, para isso, esse vereador que vota favorável a esse projeto. Parabenizar mais uma vez Dário Saad e todo esse consórcio e tomar a Deus que dá tudo certinho. Muito obrigado, senhor presidente. Essas são minhas palavras. Ok, vereador, muito obrigado pela sua fala. Inscrito para discutir o projeto, o vereador Paulo Búfalo tem a tribuna virtual por até 10 minutos. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, colegas e companheiras vereadoras e público que acompanha essa sessão. Na linha do que minha colega de bancada já se pronunciou, eu quero adiantar que voto favorável ao projeto de lei que dá essa autonomia para que o município de Campinas ingresse nesse consórcio para compra de vacinas. Quero também já me solidarizar nesse debate que é oportuno numa situação em que o Brasil passou de 2.000 mortes nas últimas 24 horas e acometendo todo o país. E nós, em Campinas, tivemos conhecimento pela live do prefeito municipal que a fila para UTIs já tem uma demanda de 100 pessoas, sendo que mais de 70% para leitos de UTI Covid. Por isso é necessário que os poderes tomem todas as iniciativas para poder reduzir a pressão no sistema de saúde, para poder retomar o convívio social, para que nós possamos retomar nossas aulas, nossas atividades profissionais, enfim. Porém, eu quero discutir a natureza da necessidade desse consórcio, porque está correto a legislação ao qual esse consórcio e essa proposta ela está sendo ancorada, que é a legislação 11.107 de 2005, que fala da contratação de consórcios entre os municípios para a realização de objetivos de interesse comum. Então, nesse momento está certo, há um interesse nacional comum. Porém, eu queria colocar, será que há um interesse comum nacionalmente mesmo, diante dos fatos que nós estamos vendo? O negacionismo, a dissimulação, o abandono por parte do governo federal é que está na natureza dessa necessidade. Porque se nós fôssemos considerar a obrigação de haver um programa de vacinação que fosse ágil, que fosse atento às demandas nacionais, numa leitura de um país que é continental, nós teríamos que não necessariamente lançar um consórcio, mas nós teríamos que ter uma postura de obrigar o governo federal a fazer. E se não fizesse, nós teríamos que tirar esse governo, destituí-lo das suas funções, porque o que ele está cometendo é crime contra a humanidade. Então, eu queria alertar nessa situação, porque nós vamos tomar essa iniciativa. Agora, nós não podemos ter os prefeitos, não podemos ter parlamentares indo lamber botas do governo federal quando ele vem aqui em Campinas, inclusive, promover aglomerações.
quando ele vem em Campinas, não usa máscara, se nega a defender as iniciativas de proteção da população. Aqui, inclusive, quando ele esteve aqui na escola de cadetes recentemente, e gente lá fazendo selfie com ele sem máscara, desestimulando a população a se proteger. Então, esse abandono dos parâmetros de proteção, do monitoramento, porque testagem nem se fala mais no país, nem nos municípios, nem no estado, e do abandono das vacinas, é que está na natureza desse consórcio. Portanto, a necessidade dos municípios, dos governos se movimentarem, tem origem na negação, que já foi citada aqui, na negação da pandemia, da gravidade, da necessidade de proteção do povo. Então, é necessário que nós votemos favorável para que os municípios eles possam se movimentar em torno desse consórcio. Porém, diante dessa natureza negacionista, esse consórcio que diz que vai fortalecer o pacto federativo, ele arrebenta o pacto federativo, porque nós vamos consorciar municípios que têm condições financeiras de comprar a vacina, mas nós deixamos os pequenos municípios sob responsabilidade desse governo federal, que nega a pandemia, que usa da pandemia para eliminar aquilo que ele considera o peso para o Estado brasileiro. Por isso, esse consórcio, ele é extremamente relevante nesse momento, mas nós precisamos, os municípios consorciados, os mais de 1.700 municípios, os prefeitos dessas cidades e nós, parlamentares, precisamos pressionar com mais vigor. Os nossos partidos têm que ter uma postura altiva no Congresso Nacional e aprovar a CPI da pandemia. É preciso desobstruir, inclusive, a fila de vacinação, porque o consórcio ele não vai conseguir dar um cavalo de pau e passar na frente do Ministério da Saúde, que está lá posicionado na fila, que não faz o serviço, mas também não desocupa a fila. Ele fica ali emperrando pela negação da ciência, pela negação da efetividade dessas vacinas, do desempenho dessas vacinas e por vários motivos. Portanto, é necessário que nós tomemos essas atitudes. Além disso, assim como a nobre vereadora Mariana Conte, eu quero reafirmar a necessidade absoluta de aprovação do projeto de lei da bancada do PSOL para a regulação da vacina. Porque com o consórcio, de certa forma, nós perdemos a nossa autonomia nesse processo de fiscalização. E, por isso, nós precisamos atuar para ter instrumentos de regulação, de controle, de fiscalização, e é fundamental, portanto, que nós aprovemos esse projeto. Então, eu quero aqui sintetizar. Nesse voto que dá credibilidade para esse consórcio conseguir acelerar o processo de vacinação tão necessário do povo brasileiro, que nós precisamos atuar localmente para ter instrumento de regulação de quando isso começar a ser aplicado de fato, e precisamos atuar nacionalmente para desobstruir essa atuação, para que o Estado brasileiro,
caminhe na direção comum de proteção da população, de regulagem, de investimento na saúde e, essencialmente, nesse momento, de investimentos na vacinação. Então, com isso, eu acredito que nós precisamos aprovar o projeto em tela, porém, precisamos ser rigorosos nos nossos próximos passos, tendo um instrumento de regulação local, contribuindo com o município de Campinas e com o consórcio nacionalmente, mas não abandonando os pequenos municípios e, portanto, cobrando do governo federal efetividade, agilidade, humanidade, solidariedade, que ele já abandonou e preferiu trilhar o caminho do genocídio e da eliminação de parte do povo brasileiro. Votaremos favoráveis e seguiremos cobrando ações políticas e jurídicas efetivas nessa direção. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, vereador Paulo Búfalo. Tem a palavra agora para discutir a matéria por 10 minutos o vereador Jorge Schneider. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu vou ser bem objetivo. Nós estamos votando um projeto que vai permitir a aquisição de vacinas à população. Nós precisamos dessa vacinação de uma maneira urgente. Não vou discutir aqui as inúmeras falhas do governo federal, porque não é o momento de fazermos política aqui. Eu não vou fazer política. Eu apenas quero votar aquilo que interessa ao povo de Campinas. A adesão de Campinas ao protocolo e fica ratificado o ingresso de Campinas a esse consórcio. Quanto às falhas do governo federal, são inúmeras, mas nós vamos ter outros momentos para discutirmos isso. Hoje, o que interessa para nós é dizermos, sim, queremos participar de um consórcio que trará a vacinação à população de Campinas. Obrigado, é só isso. Ok, vereador Jorge Schneider, obrigado pela sua explanação. Tem a palavra agora o vereador Cecílio Santos, por até 10 minutos. Cecílio, pode falar. Bom dia, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos assiste pela TV Câmara. Certamente é um projeto importante e votarei favorável. Mas é importante que se diga que estamos tomando essa decisão em função da falta de respeito à vida do nosso governo federal. Isso não é fazer política, meu caro colega vereador Jorge Schneider, isto é colocar para a população, não é, a responsabilidade dos entes. E nós vamos seguir na linha de acompanhar o uso desses recursos, fiscalizar, não é, o bom uso, né, desses recursos que serão destinados para a compra das vacinas através do consórcio. É uma decisão que os prefeitos adotam tardiamente, graças também à irresponsabilidade do governo federal, que, além de não comprar as vacinas, não permitiu que isso fosse feito antes e pudesse a vacina estar sendo realizada em todos os municípios e estarmos numa situação menos dramática do que estamos aqui em Campinas, por exemplo. O projeto de lei é importante para a cidade, mas, como disse o vereador Paulo Búfalo, é preciso pensar nos municípios pequenos, não é? Como é que eles vão continuar os seus trabalhos, não é, aí de fortalecimento do Sistema Único de Saúde, que é fundamental, porque nós fizemos um debate esta semana passada, e o que se ouviu dos conselhos locais é que na nossa cidade, por exemplo, os centros de saúde padecem por falta de pessoal, por exemplo, enfim. E é claro, nós agora a atenção é para a compra e a vacinação contra a Covid.
a nossa população ter tranquilidade para voltar a trabalhar, para voltar a economia a crescer, não é? Enfim, e as empresas continuarem, enfim, continuar o nosso dia a dia, a nossa vida, né, seguir em frente, mas com segurança e com respeito. É fundamental isso. Então, eu quero aqui ressaltar isso, dizer, como disse a vereadora Mariana Conte, talvez seja importante, nosso presidente Zé Carlos, pensarmos em alguma comissão, algum meio de se fiscalizar isso com efetividade, né? Esta casa é a casa do povo, é a casa que zela pelo direito, pelo respeito à população e, portanto, o erário público é preciso a gente cuidar, e cuidar com muito carinho, muito respeito, porque as pessoas pagam impostos e querem ver retorno. Então, minhas palavras, eu não quero me alongar, mas só quero ressaltar, além disso, que a vacinação, por exemplo, dos idosos, ela não chegou a atingir o índice adequado, e isso também é preocupante. Por isso, nós apresentamos, está tramitando na casa, um projeto que permite a rastreabilidade, né? E isso é muito importante para que a gente possa ter condição de ir acompanhando e o prefeito, a Secretaria de Saúde, poder trabalhar, fazer o seu trabalho com efetividade, né? Então, é importante que essas medidas sejam acompanhadas, sejam adotadas, né, para que a gente tenha condições de, logo chegando as vacinas, poder vacinar toda a população. E é importante também ressaltar que a vacina seja distribuída, chegando com quantidade suficiente para toda a população, seja distribuídas nos centros de saúde. Nós temos uma rede, né, com capilaridade, com condição de atender a população próximo, nos seus bairros, não é? Então, isso é fundamental para que haja menos deslocamento e a população possa ter tranquilidade para se vacinar. Espero que o consórcio dê certo, tenha efetividade na aquisição das vacinas, e eu acho que é importante, sim, esta casa, presidente Zé Carlos, bater a porta do Ministério da Saúde, sim, bater a porta do governo federal, sim, cobrando mais recursos para o Sistema Único de Saúde no município. Eu tenho certeza que Vossa Excelência irá tomar medidas para que isso aconteça, como já fez em relação ao governo do Estado, e faço aqui esse apelo para que nós não fiquemos só com essas medidas que está sendo tomada agora, que a gente possa, sim, cobrar do governo federal que a responsabilidade dele, a aquisição das vacinas e a distribuição, não é, para os estados, e os municípios têm a responsabilidade de fazer a aplicação também com qualidade, tá certo? Quero deixar essas minhas contribuições e dizer que eu vou votar favorável à matéria. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, vereador Cecílio. Quero aqui deixar bem claro que nós, nem esse presidente, nem essa casa fugirá das suas responsabilidades. Estamos aguardando só a confirmação da data para irmos até o Ministério da Saúde e dizer, vereador Cecílio, que aqui é a casa do debate, é a casa do povo. Qualquer projeto apresentado, e qualquer vereador tem essa autoridade para apresentar projeto, e o plenário é soberano naquilo que ele vota, ou sim ou não, é a responsabilidade do plenário. Eu passo a palavra ao vereador Major Jaime, que tem a tribuna virtual por até 10 minutos. Tem a palavra, Major. Bom dia a todos os vereadores, vereadoras, bom dia a todo o povo de Campinas, bom dia aos patriotas e às pessoas de bem desse país, que são a grande maioria, que são, com certeza, por eles que a gente tem que estar sempre batalhando e trabalhando. Eu queria só lembrar, eu escuto alguns vereadores falando, né, e algumas pessoas que falam, a parte da imprensa e outros, falando de negacionismo. Negacionismo, na verdade, é uma narrativa que foi criada, para quem não sabe, foi criada pela imprensa, foi criada pela esquerda, para dizer e colocar que alguém nega a pandemia. Isso não existe. Nunca em nenhum momento foi negado. Mas eu quero que vocês pensem também se existe negacionismo
quando se nega um tratamento precoce, que eu já falei que eu fiz, né? Hidroxicloroquina, ivermectina, vitamina D, né? Zinco, né? Por que se nega isso? Por que se nega também o spray nasal que Israel está testando e está tendo sucesso? Por que se nega isso? Porque vem do governo Bolsonaro? Porque alguém da direita falou? Eu quero que vocês pensem também a respeito quem é mais imparcial. Tem pessoas que não são imparciais, tem pessoas que têm o seu cunho político e a sua intenção de viver sempre de narrativa e fazer com que isso se perca. Esse projeto é importante e acredito que todos nós vamos votar a favor, né? Direita, esquerda, né? Quem é da base, quem é da oposição, quem é independente, acredito que todos nós vamos aprovar esse projeto que é muito importante. Mas eu lembro que a gente estava votando aqui dessa forma, com uma sessão extraordinária, porque a votação foi ontem. A votação que, na verdade, permitiu, a lei federal que permitiu que a gente votasse hoje e pudesse fazer parte desse consórcio, o município de Campinas, foi votado ontem. Aí tem gente esquecendo disso. Tem gente, na verdade, omitindo. E quem fez a votação, quem assinou, né, e sancionou isso foi o presidente da República na data de ontem, foi o Congresso todo que se mobilizou. O presidente colocou, sim, o Ministério da Saúde à disposição para que isso fosse viabilizado, discutiu junto com todas as duas casas a respeito disso, mas não é conveniente, né? Para alguns aqui é mais importante manter um discurso, falar mal do governo federal, e eu escutei, acho que mais da metade do tempo que foi gasto aqui foi para falar mal do governo federal. Só que a gente tem responsabilidade de estados e municípios, que o STF passou essa responsabilidade para os estados e para os municípios, que esse dinheiro que vai ser utilizado vai ter muito do dinheiro que vem da União. Então, vai ser comprado por Campinas, que é uma cidade rica. Nós somos uma cidade privilegiada perante outras cidades, nós somos. Mas pode ter certeza que o governo federal vai ajudar também na compra, né, através de recursos que são repassados ao nosso município. Quero lembrar a todos que já foi distribuído 17 milhões de doses de vacinas, já foram imunizadas 11 milhões de pessoas. Esse mês de março, 22 milhões vão chegar de doses, chegarão até os municípios para essa imunização. Isso muita gente não quer nem pesquisar para saber onde está essa informação. E isso vem acontecendo. Então, aqueles do quanto pior, melhor, aqueles que querem ver o caos, aqueles que querem só ver desgraça e querem que realmente o nosso país passe essa visão por questões políticas, ninguém está pensando no povo, é pura demagogia e também hipocrisia. Todos eles, eu quero dizer que o Brasil é o 5º país que mais tem vacinado. Todos eles, Estados Unidos, China, a Grã-Bretanha e a Índia, na verdade, eles detêm a tecnologia, detêm as patentes, e eles estão produzindo para o povo deles. E nós aqui, né, temos uma parte dessa tecnologia e estamos fazendo essa produção, e eu concordo com alguns que falaram, o SUS realmente, né, e toda a estrutura de vacinação vai dar esse suporte para que todos sejam vacinados o mais rápido possível. Lembro que estados e municípios são responsáveis por tudo isso. E o projeto tem que ser realmente aprovado, né, por todos nós, e que a gente possa, assim, ter essa imunização o mais rápido possível. E o presidente, como foi falado, desculpa, um vereador aí, não me lembro quem foi o vereador, falou, não vamos pedir a ninguém, não vamos lamber bota do governo federal. Eu acredito que tem sim que ir até Brasília, tem que ir até o governo estadual, tem que ir no Palácio dos Bandeirantes, tem que pedir realmente recursos, tem que pedir meios para que isso possa acontecer. E não é lamber botas, é saber fazer política. Não é ser oposição por ser oposição. É saber fazer política e, nesse momento, não é por questão sua pessoal ou do seu partido ou da sua ideologia. É porque a população necessita, a população precisa. Então, se a gente tiver que unir forças, independente do partido, para pedir esses recursos, eu tenho certeza que muitos irão fazer isso. E aí, na hora, a gente vai perceber quem realmente é a favor do povo, quem só faz discurso, só faz narrativa, e quem realmente está
fazendo alguma coisa em prol do benefício de todos nós. Agradeço, presidente. Boa votação a todos nós. Obrigado, vereador Major Jaime. Para discutir a matéria, o vereador líder de governo, o vereador Luiz Carlos Rossini, tem a tribuna virtual por até 10 minutos. Alô? Vereador Rossini, tem a tribuna. Pode falar, estamos ouvindo. Não, eu vou ser breve. Eu nem ia discutir essa matéria, porque ficou clara a importância, a necessidade e urgência da aprovação desse projeto de lei. Mas apenas 2 esclarecimentos. Primeiro, o que permite a celebração desse consórcio é uma lei, a Lei 11.107, de 2005. A lei que foi aprovada ontem, ela dá uma autorização especial, excepcional, para aquisição de vacinas, ela reforça isso. Mas a lei que permite os municípios se consorciarem, só para deixar claro, ela coloca algumas exigências e obrigações. O consórcio público, com personalidade jurídica de direito público ou privado, observará as normas de direito público que concernem a realização de licitação, celebração de contrato, a prestação de contas. Então, esse consórcio tem a figura de um ente de figura pública, um ente público, e deve obedecer todos os controles legais de prestação de contas. No artigo 9º fala: a execução das receitas e despesas do consórcio público deverá obedecer às normas de direito financeiro aplicáveis a entidades públicas. No parágrafo único, o consórcio público está sujeito à fiscalização contábil, operacional, patrimonial pelo Tribunal de Contas para apreciar as contas do chefe do Poder Executivo. E no parágrafo único desse artigo fala que os agentes públicos incumbidos da gestão do consórcio responderão pelos atos praticados em desconformidade com a lei. Então, todos os parâmetros para que a realização do consórcio se dê dentro da legalidade, com transparência, com prestação de contas, está sendo observado. Portanto, eu acho que o município, ao aderir ao consórcio com outros municípios, se compromete a obedecer todos esses parâmetros. E a lei aprovada ontem, que o Major Jaime se refere, ele fala que a aplicação das vacinas autorizadas deverá obedecer o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra o Covid. Também estabelece parâmetros para que isso seja executado. Eu acho que não cabe mais falar da necessidade e importância, vamos à frente, vamos votar, porque nós precisamos garantir que a população de Campinas tenha acesso à vacinação. E na hora que a gente tiver vacina disponível para todo mundo, Cecílio, vereador, aí isso poderá chegar a todas as unidades básicas de saúde que estão capacitadas, preparadas, treinadas para aplicar a vacinação. Só não foi ainda porque as vacinas estão vindo a conta-gotas. Aí não dá para distribuir para todo mundo. Obrigado, é isso aí. Vamos votar. É difícil. Obrigado, vereador Rossini. Eu só queria pedir ao senhor que o senhor... Agora ligou a câmera, estava com a câmera desligada. Não havendo mais vereador a discutir, em votação. Encaminhamento de votação, solicitou o vereador Rodrigo da Parmadic, que tem a tribuna virtual por até 3 minutos. Vereador Rodrigo. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, vereadores. Senhores, ontem nós tivemos a reunião da Comissão de Saúde, no qual nós tivemos acesso a essa informação que o vereador Paulo Bufro também nos trouxe, de que Campinas tem 100 pacientes na fila de espera por leitos de UTI. Então, 70% pacientes esperam por UTI. Diante dessa gravidade desse problema, é que nós estamos votando hoje esse projeto que autoriza o município de Campinas a se consorciar a outros municípios para fazer a compra e adquirir vacinas. E alguns colegas me perguntaram ontem por que da necessidade de aprovação
desse projeto e o porquê que o município de Campinas, junto com outros municípios, vão ter que fazer essa compra dessa vacina. Nós esperamos que não seja necessário que o governo federal faça a sua parte, consiga adquirir essa vacina em quantidade suficiente para distribuir para todo o país. Mas o que nós temos visto não é o negacionismo da pandemia, mas sim da gravidade da pandemia. E nós vemos representantes do governo federal falar de que é prejudicial o uso de máscaras, que se tomar vacina pode virar jacaré. Por isso que os municípios têm se consorciado e tomado as rédeas para poder adquirir e garantir que a população tenha acesso à vacinação. Então, queria deixar aqui o meu elogio à Frente Nacional dos Prefeitos, que tem o ex-prefeito Jonas Donizete à frente, que tomou a frente, acabou obrigando o governo federal também a se manifestar, a se movimentar em busca da compra de vacinas. E o meu voto favorável, encaminho pelo Partido Democratas, o voto favorável ao consórcio, a adesão do município de Campinas ao consórcio para adquirir vacinas e que a população de Campinas também tenha acesso à vacinação. Então, meu voto é favorável, assim como encaminho pelo Partido Democratas o voto favorável ao projeto. Obrigado, vereador Rodrigo. Para encaminhamento da votação, o vereador Gustavo Peta tem a tribuna virtual por até 3 minutos. Presidente e demais vereadores, vereadoras, estou aqui também enlutado por conta da perda de uma tia muito querida, mas eu não poderia deixar de fazer o encaminhamento dessa votação. Primeiro, para expressar minha concordância com o projeto. Quero concordar muito com a fala do meu antecessor, vereador Rodrigo, que disse que o consórcio é uma necessidade e será ainda mais necessário diante da omissão do governo federal em ter um plano nacional de imunização realmente eficiente. Na verdade, existe sim o negacionismo, né? Desde o início. Negacionismo em relação à gravidade da doença, da pandemia, o exemplo dado pelas principais autoridades públicas federais, a decisão do STF, que falava sobre a responsabilidade dos estados e municípios, não tirou em nenhum momento a responsabilidade principal do governo federal. Muito pelo contrário, a Constituição é muito clara. O governo federal tem responsabilidade sobre a saúde pública e é ele que deve coordenar todas as ações num caso como esse de pandemia. Então, é muito difícil, não tem como falar sobre a pandemia e sobre a gravidade, sobre essa situação de colapso da cidade, de 100 pessoas em lista de espera, de necessidade de requisição de hospital, de construção novamente do hospital de campanha, sem falar das responsabilidades do governo federal. Esse não é um debate feito pela esquerda, esse é um debate feito por todas as pessoas conscientes do que está acontecendo no país. O Brasil virou uma pária no cenário internacional, é uma vergonha, uma ameaça mundial para todos os países, né? Inclusive para os Estados Unidos, que é o principal país capitalista do mundo. Então, assim, é uma situação realmente muito grave. Quero parabenizar a iniciativa do Poder Executivo Municipal de propor essa iniciativa, da cidade entrar num consórcio, né, e da gente procurar fazer aquilo que, infelizmente, o governo federal não tem feito. Então, o meu voto é favorável ao projeto de lei, que a gente possa dar essa contribuição para atenuar, minimizar, né, a calamidade, a tragédia que nós vivemos enquanto país, enquanto nação, diante dessa pandemia. Então, encaminho aqui o voto favorável ao projeto de lei. Obrigado, vereador Gustavo Peta. Para encaminhamento de votação, a vereadora Mariana Conte tem a tribuna por até 3 minutos. Eu vou ser muito breve. Primeiro, eu queria me solidarizar com o vereador Gustavo Peta, meus sentimentos. E, na verdade, vereador Jorge Schneider, nós precisamos discutir política, sim, quando nós estamos numa situação de morte, de luto, de desespero de várias famílias por uma mera questão política. Por uma mera questão política de um governo que, na politicagem, nega
a vacina, nega a pandemia, tripudia a dor dos outros. O Major Jaime falou sobre, como é que foi a palavra que o vereador usou? Sobre demagogia. Quem faz demagogia é o presidente Jair Bolsonaro, ele é o rei da demagogia. O que o presidente Bolsonaro fez até agora? A não ser falar besteira. A única coisa que o presidente faz é falar besteira. Fala que é para comprar vacina na casa da mãe, fala que a dor das pessoas que estão sentindo que perderam seus entes queridos é mimimi. É a única coisa que ele faz é falar besteira. Negacionismo é negar algo evidente, é negar algo que é óbvio. Isso é negar a verdade, isso é negacionismo. E é isso que o presidente faz. Enquanto o mundo inteiro está atrás de vacina, ele compra cloroquina. E aí nós temos um estoque gigantesco de cloroquina. Por que o mundo não está comprando cloroquina? Por que a vacina que está em falta? Por que o mundo não vai comprar cloroquina se cloroquina é a saída? Essa contraposição entre cloroquina e vacina, quem está fazendo é o Bolsonaro. Ele criou esse factoide. É um factoide, uma estupidez, simplesmente para se apoiar como uma forma de fugir daquilo que é a responsabilidade dele enquanto presidente da nação. Então, ele precisava ser mais presidente e menos demagógico. Obrigada. Tá bom. Obrigado, vereadora Mariana Conte. Eu passo a palavra para encaminhamento de votação ao vereador Paulo Haddad, que tem a tribuna por até 3 minutos. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras e público que nos assiste pela TV Câmara e nos acompanha pelas redes sociais. Senhor presidente, tivemos ontem uma reunião, como já foi dito pelo vereador Rodrigo da Farmadic, da Comissão de Política Social e Saúde, onde se fez presente, virtualmente, claro, o presidente da Rede Mário Gatti, Sérgio Bisoni. Ele, entre tantas coisas ou tantas prestações de informações ou tantas informações prestadas, ele citou essa fila de espera. É bom a gente colocar que a fila de espera das pessoas que estão precisando de um leito de UTI, essa fila se faz, ou as pessoas estão assistidas dentro de um leito de enfermaria, com todo o suporte, todo o aporte, das medicações e de oxigênio, enfim. Então, a pessoa não está na porta do hospital esperando para adentrar o hospital. Então, todas as medidas cabíveis e possíveis a Secretaria de Saúde, a Rede Mário Gatti tem feito. Também aproveitar a oportunidade, mais uma vez, de parabenizar o presidente pela nossa ida, pela comissão constituída, para que nós pudéssemos trazer recursos do governo do Estado, e já sinalizando também que nós iremos até Brasília para trazer recursos do governo federal. E essa lei que estamos discutindo hoje, essa possibilidade de comprar vacinas, isso se faz necessário, porque, de alguma forma, o nosso governo federal ele não foi atuante de modo contundente a nos possibilitar que tivéssemos vacina num curto espaço de tempo. Vale a pena salientar que países que iniciaram a sua vacinação, os seus quadros de pessoas que tinham necessidade de se vacinar, hoje eles têm uma sorte muito melhor do que a nossa. Eles têm uma realidade diferente. Chile, Inglaterra, outros países também, da Europa, eles têm uma realidade diferente da nossa. Os próprios Estados Unidos, que mudou o paradigma, mudou o presidente, mudou a forma de enfrentar a pandemia. Então, sem colocar o lado de lá, o lado de cá, politizar a dor do próximo, e contra as evidências não existe argumento, nós estamos batendo recorde, e mais recorde de mortalidade no nosso país. Então, é importante, e parabenizar aí a Frente Nacional dos Prefeitos, na figura
nosso ex-prefeito Jonas Donizete, por essa iniciativa. Falar que o Cidadania também votará a favor desse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Paulo Haddad. Eu passo a palavra agora para encaminhamento de votação à vereadora Guida Calisto. Vereadora Presidente, Guida, bom dia. Presidente, bom dia. Quem vai encaminhar, quem vai fazer encaminhamento de votação pelo PT aqui é a Paula Miguel, por favor. Mas ela pode pedir. Vereadora Paola Miguel tem a tribuna virtual por até 3 minutos. Bom dia, vereadores, vereadoras, bom dia a todos os telespectadores que acompanham a gente pela TV Câmara. Esse projeto ele é importantíssimo, mas ele só dá essa importância justamente porque a gente tem um governo federal que não fez o seu trabalho, não fez o mínimo, não consegue garantir a distribuição de vacinas por todo o território nacional. E no mês de março, o que a gente está vendo é um show de horrores, onde a gente tinha uma previsão de 40 mil doses, caiu para 36 e agora está caindo de novo. E a previsão de vacinas que a gente tem para todo o Brasil é de apenas 100 milhões de doses. Isso vacina quanto da nossa população? Então, quando a gente pede esse projeto que é importantíssimo e que é necessário que a gente aprove, a gente deveria dar exemplo. Eu protocolei 2 emendas onde a Comissão de Constituição e Legalidade se negou a apresentar no plenário, sendo que uma delas era apenas que a gente tivesse a reapresentação do plano de vacinação. A ideia não é a gente comprar mais vacina, a ideia não é que a gente tenha, inclusive, vacina para todo o município de Campinas, porque a gente não pode reapresentar um plano de vacinação onde tenha um maior número de pontos, onde a gente tenha as fases, as prioridades redefinidas pelo município de Campinas. Isso não existe. Então, volto aqui a repetir, a necessidade desse projeto é iminente, é urgente, o PT encaminha pela aprovação dele, mas isso só se dá porque há um negacionismo no governo federal que, inclusive, tira os medicamentos de quem realmente precisa e comprovadamente as doenças são curadas através deles, como a vermectina, quando a gente fala dos portadores da malásia. O governo federal utilizou o dinheiro do Ministério da Saúde para a compra desses medicamentos e nega a necessidade da gente ter vacina. Inclusive, coloca a nossa necessidade de ter vacina para a gente poder voltar ao comércio, como muitos daqui pedem a todo momento, diz que é mimimi, que é apenas uma coisa criada pela esquerda. Isso que não pode acontecer. A gente tem que entender que 2.200 mortos em um dia pela Covid-19 não é uma coisa natural. 1 a cada 4 mortes foi no Brasil. E a gente faz o que com isso? A gente diz que não há um negacionismo no governo federal. Isso não dá mais para acontecer. A gente não pode negar que essa doença no Brasil está descontrolada, que a pandemia no Brasil não tem freios, porque a gente não tem um governo federal. Então, o município de Campinas, quando a gente pede esse projeto, que é extremamente urgente, não faz mais do que o necessário para que a gente não tenha um governo federal que está preocupado com o povo. Por isso, o PT encaminha pelo sim dessa aprovação, mas a gente ainda pede que o governo municipal dê o exemplo, faça mais e coloque, inclusive, mais pontos de vacinação no município. Obrigada, presidente. Obrigada, vereadora Paola Miguel. Eu passo a palavra para o encaminhamento de votação. O vereador Major Jaime tem a tribuna por até 3 minutos. Mais alguém? Eu não iria voltar a falar, mas é difícil, né? Vejo que tem, né, já tudo muito bem montado, as narrativas, né? E é narrativa, com certeza é narrativa, quando se fala de negacionismo. Eu falo mais uma vez, é negacionismo se vocês estão falando tanto de falar que o tratamento precoce não faz efeito? O spray nasal, que também está sendo experimentado, também não faz efeito? A vacina, ela é experimental ou não? O tratamento precoce é experimental ou não? Então, é essa a pergunta que eu faço. Eu dou uma dúvida para vocês pesquisarem, que parece que tem gente que não pesquisa, só fala,
né? E eu não estou falando somente aqui dos vereadores, eu estou falando no geral, estou falando da uma grande parte da imprensa, né, políticos e outros aí, que exatamente não querem saber um pouco mais das informações. Quando começou a pandemia, rapidamente para vocês entenderem, eu comigo e conversando com outras pessoas, nós pensamos, nossa, a África vai ser uma mortandade de pessoas, vai acabar com o continente africano. Para quem não sabe, né, é um dos subdesenvolvidos e tem uma estrutura muito ruim de saúde. Olha a África, os números da África hoje. Sabe por que não está acontecendo essa mortandade? Porque lá eles não experimentam, eles usam há mais de 40 anos, de 50 a 40 anos, a ivermectina, a hidroxicloroquina. Vai algum pesquisador lá descobrir o porquê que está acontecendo? Sabe que não vai? Porque as grandes farmacêuticas, as empresas que vendem vacina, e é isso que eu não consigo entender. Tem gente aqui que é de esquerda, que fala do capitalismo e está dando exatamente o dinheiro que os capitalistas querem. Grandes empresas farmacêuticas estão ganhando rios de dinheiro de todos os países por conta da vacina. E um tratamento que é mais barato? Não, esse não, porque alguém falou que é, né, de tal linha, de tal entendimento ideológico. Eu continuo falando hipocrisia e demagogia. E, ao mesmo tempo, como sempre, né, tiram tudo de contexto. Eu não vou nem ficar falando sobre isso, né? A gente pode falar uma infinidade de coisas aqui, vai falar sempre o que é importante para o seu público, né? Vocês vão sempre dizer aquilo que é de interesse de todos. Mas digo que o que a gente tem que pensar são realmente nas pessoas. Eu espero que a gente faça a votação, finalmente, né? E a gente possa fazer parte desse consórcio, como não só o nosso município, como outros. Obrigado, vereador Major Jaime. Para encaminhamento da matéria, o vereador líder do governo, vereador Luiz Carlos Rottini. Tem a tribuna por até 3 minutos. Infelizmente, o Brasil bateu ontem mais um triste recorde. 2.349 mortes em 24 horas por Covid-19. Quase 100 mortes por hora, 1,6 mortes por minuto. Enquanto nós estamos discutindo esse projeto, pessoas estão morrendo pela Covid. E a única forma de conter esse indicador negativo, conter esse avanço da Covid, é a vacinação em massa. E o que nós queremos com esse projeto é garantir que Campinas e os campineiros possam ter acesso à vacina. E se nós tivermos vacina na quantidade necessária, ela será distribuída para todas as unidades básicas de saúde e vamos vacinar com maior velocidade a população. É isso que nós estamos falando. Nós estamos votando um projeto para que a gente possa garantir que todo campineiro seja vacinado e a gente possa pôr fim a essa escalada de mortes pela Covid-19 no nosso município e no nosso país. É isso, senhor presidente, por isso encaminho favoravelmente a votação e aprovação desse projeto. Obrigado, vereador Rottini. Não havendo mais nenhum vereador a discutir a matéria e nem encaminhamento, eu convido o vereador professor Alberto para a chamada de votação. Arnaldo Salvetti. Sim. Paulo Haddad. Sim. Marrom Cunha. Sim. Fernando Mendes. Sim. Paulo Gaspar. Sim. Major Jaime. Sim. Edson Ribeiro. Sim. Jocelino da Barbarense. Sim. Hermínio Monteiro. Sim. Eduardo Magoga. Sim. Débora Palermo. Sim. Cecílio Santos. Sim. Jorge Schneider. Sim. Jair da Farmácia. Sim.
Luiz Cirilo. Sim. Paulo Búfalo. Sim. Igor Diego. Sim. Marcelo da Farmácia. Sim. Luiz Rossini. Sim. Mariana Conte. Sim. Guida Calisto. Sim. Otto Alejandro. Sim. Rodrigo da Farmadic. Sim. Carlinhos Camelô. Sim. Gustavo Peta. Sim. Felipe Marquesi. Sim. Carmo Luiz. Sim. Paola Miguel. Sim. Professor Alberto, sim. O Nelson Rossi pôs também aqui que ele vota. Nelson Rossi, sim. Senhor presidente, 30 votos favoráveis. Com 30 votos favoráveis, a matéria está aprovada. Declaro encerrada a 6ª reunião extraordinária. Reunião do dia 11/3/2021, 7ª reunião extraordinária, publicada no Diário Oficial de 10 de março de 2021, a página 15. Bom dia a todos. Realizarei a chamada de cada vereador por meio do sistema de deliberação remota, a fim de verificarmos se há quórum para a abertura da 7ª reunião extraordinária. Eu convido o professor Alberto, primeiro secretário, para a chamada de verificação de quórum. Arnaldo Salvetti, presente. Paulo Haddad, presente. Marrom Cunha, presente. Fernando Mendes, presente. Paulo Gaspar, presente. Major Jaime, presente. Edson Ribeiro, presente. Juscelino da Barbarense, presente. Permínio Monteiro, presente. Eduardo Magoga, presente. Débora Palermo, presente. Cecílio Santos, presente. Jorge Schneider, presente. Jair da Farmácia, presente. Luiz Cirilo, presente. Paulo Búfalo, presente. Igor Diego, presente. Marcelo da Farmácia, presente. Luiz Rossini, presente. Guida Calisto, presente. Otto Alejandro, presente. Rodrigo da Farmadic, presente. Felipe Marquesi, presente. Carmo Luiz, presente. Carlinhos Camelô, presente. Mariana Conte, presente. Professor Alberto, presente. Senhor presidente, 30 vereadores presentes. Com 30 vereadores presentes, há quórum. Há 30 vereadores presentes, há quórum no sistema de deliberação remota, portanto, há quórum. Declaro aberta a 7ª sessão, reunião extraordinária de 2021 da Câmara Municipal de Campinas. Esclareço aos senhores vereadores que, a partir desse momento, pode ser realizada as inscrições dos vereadores que desejarem discutir a matéria por meio do chat do sistema de deliberação remota. Esclareço também que o limite de oradores para discutir a matéria é de 6 vereadores e que cada um deles terá até 10 minutos para discutir a matéria. Item 1. Segunda discussão e votação do projeto de lei 66/2021, processo 233568, de autoria do prefeito municipal, que ratifica protocolo de intenções firmado entre municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área de saúde. Eu convoco as comissões de Política Social e Saúde, Comissão de Administração Pública e a Comissão de Finanças e Orçamento, na pessoa do presidente vereador Paulo Haddad, para dizer se as comissões já se reuniram em conjunto e se há relato já para ser emitido, que já foi emitido, já tenha sido emitido. Vereador Paulo Haddad.
Senhor presidente, as comissões não se... As comissões já se reuniram em conjunto, vereador. Está sem som. Está sem som, vereador. Um pouquinho, senhor presidente. Está escutando agora? Vereador Paulo Haddad. Pois não, pode falar. Eu que estava sem som aqui. Senhor presidente, as comissões não se reuniram em conjunto, apenas a Comissão de Política Social e Saúde se reuniu remotamente e tem como exarar o parecer da Comissão de Saúde. Favorável. A Comissão de Saúde vota favorável, já se reuniu. Por unanimidade. Ok. Ok, por unanimidade. Eu convoco a Comissão de Administração Pública, na pessoa do presidente Felipe Marques, para saber se a comissão já se reuniu e qual é o parecer. Vereador Felipe Marques. Vereador Felipe Marques, a comissão já se reuniu, tem condições de... Pois não. Senhor presidente, eu gostaria que o senhor pudesse colher os votos individualmente dos vereadores da comissão, tá bom? Ok, vereador. Vereador Juscelino da Barbarense, como vota? Vereador Juscelino da Barbarense, como vota na Comissão de Administração Pública? Sim. Sim. Vereador Rubens Gás. Vereador Rubens Gás. Não está presente. Vereador Rodrigo da Farmadi. Sim. 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 Vereador Felipe Marques. Sim. Vereador Tom Rossini. Sim. Vereador Marcelo da Farmácia. Sim. Sim. Sim, com votos favoráveis por unanimidade da Comissão de Administração Pública. Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente Juscelino da Barbarense. A comissão já tem condições de exarar o parecer ou convoca os membros individualmente? Presidente, nós não nos reunimos, senhor, por favor, convoque individualmente. Ok, vereador. Vereador Arnaldo Salvetti, como vota? Sim. Vereador Cecílio Santos. Sim. Vereador Juscelino da Barbarense. Sim. Sim. Vereador Marrom Cunha. Sim. Vereador Carlinhos Camelô. Sim. Com 5 votos por unanimidade, está aprovado o projeto. Em votação, existe a inscrição do vereador professor Alberto para discutir a matéria. O vereador tem a tribuna por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, acho um projeto bastante relevante. Eu esperei para falar nesse momento, que eu quero falar do mérito do projeto. É extremamente meritoso, considerando o contexto que nós vivenciamos. Eu gostaria de discordar de alguns vereadores cordialmente, respeitosamente, lembrando que negacionismo é a escolha de negar a realidade como forma de escapar de uma verdade perturbadora ou desconfortável. E isso não é desvirtude da direita e nem da esquerda. E nós temos presidentes de esquerda que negam também, são negacionistas. Então, não se trata de uma discussão ideológica. O negacionismo não é uma desvirtude da direita, porque nós temos presidentes e primeiros ministros de direita, como, por exemplo, o primeiro-ministro de Israel, é de direita e não nega a realidade. Nós temos o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, e a início negava, mas depois mudou de oposição, de postura.
Por outro lado, nós temos o presidente mexicano, que é de esquerda, e num primeiro momento também negou, depois mudou, reconsiderou. Nós temos, por exemplo, a Coreia do Norte, que é uma ditadura de esquerda, e acha que não tem coronavírus lá. Veja que loucura. Nós temos, por exemplo, a Bielorrússia, que nega também ou combate o coronavírus com vodka. É algo risível, de uma pobreza franciscana. Então, nós temos presidentes de direita e de esquerda que, infelizmente, é negacionista. Então, não é uma virtude de direita ou de esquerda. Infelizmente, aliás, não é uma desvirtude de direita ou de esquerda. É um equívoco de indivíduos que têm dificuldade de entender a realidade e fogem da realidade. Infelizmente, foi o nosso caso. O nosso caso é esse. O nosso presidente negou no primeiro momento, não só ele, o próprio médico famoso, doutor Drauzio, negou também no primeiro momento. Ambos disseram que era uma gripezinha, a Covid. Ambos, duas pessoas que formam a opinião pública. E negaram. Então, nós temos que levar essas questões com seriedade. Eu acho que quando a pessoa nega o negacionismo, também é um negacionismo. Está negando uma realidade. Negar o negacionismo é negacionismo também. Não é uma questão de narrativa, é uma questão de realidade. De fato, o nosso país teve um problema seríssimo com essa questão, porque algumas lideranças fez com que parte da população simples, nós temos uma população simples, nós temos também gente que não é simples, gente formada, gente capacitada, mas que é desonesto intelectualmente. Então, nós temos de tudo. O certo é que, num primeiro momento, a desculpa para rejeitar a vacina era que a vacina era procedente da China. Para mim, um absurdo, porque você tenta desprestigiar, atacar um parceiro comercial importante, um povo de cultura milenar, que é o caso da China, independentemente do governo que está lá, que eu discordo totalmente, que é um governo, uma ditadura de esquerda. Mas, independentemente disso, todo ano nós tomávamos vacina contra a gripe proveniente da China. Os insumos vieram da China todo o tempo. Agora, Covid não pode porque é da China. Veja o absurdo, a irracionalidade. Todo ano nós tomamos vacina contra a gripe. Da onde vêm os insumos? Da China. Agora não dá mais para tomar porque vem da China. Veja que discurso raso, absurdo, incorreto. Depois, começaram a dizer que era impossível a ciência apresentar uma vacina tão rápida. Não, para fazer uma vacina demora 50 anos. Como pode em um ano criar uma vacina? Pode. Nós temos mapeamento de DNA, nós temos alta tecnologia. Graças a Deus que o mundo mudou. Hoje é tudo muito rápido. Então pode sim. Então outro discurso frágil, falacioso. Eu enfrentei gente assim. Eu estou fazendo essa reflexão nesse momento de mérito desse projeto tão relevante para a cidade de Campinas, mas para os municípios, porque eu enfrentei gente assim. Eu fui um dos primeiros que coloquei no meu Facebook que eu era a favor da vacina. Teve gente que, ao ver eu lecionando de domingo na escola bíblica dominical de máscara, escreveu lá que palhaçada é essa, que é essa pandemia. Depois, disseram que a vacina tem problema no DNA das pessoas. Veja, senhor. Não toma vacina, porque se você tomar vacina vai mexer no seu DNA, você vai ter problemas genéticos. Isso nós recebemos pelas mídias, em todo tipo de mídias sociais. Esse tipo de... Isso sim que eu digo que é um discurso falacioso, fake news. Quarto argumento absurdo contra a vacina foi dizer para os simples, foi em tom de brincadeira, mas você fala brincadeira para uma pessoa simples. O Trump, nos Estados Unidos, brincou também que detergente, quem tomava detergente não pegava Covid. E teve um monte de norte-americano que tomou detergente, veio até a óbito.
Quando você fala para uma população simples que se tomar vacina vira jacaré ou qualquer outra coisa, a população simples acredita. Esse é o problema. Então, um líder precisa, no mínimo, ter a responsabilidade na hora de fazer uma declaração. Certas brincadeiras não se faz em momento pandêmico. Depois, o próprio líder da nação disse que não tomaria a vacina. É o direito dele. Eu acho que as pessoas têm o direito de não tomar a vacina, mas existe um grupo de pessoas que estão dizendo que se você não tomar vacina, você vai ser perseguido, você vai ser rotulado. Não, é uma questão de responsabilidade social. As pessoas têm que saber e ser responsáveis. Depois, levantou a dúvida e também o problema em dizer que todo o sistema de vacina é simplesmente do capitalismo mundial. Esse é um outro argumento completamente absurdo. Nós vivemos no mundo capitalista, as coisas têm custos. Quer dizer, sempre houve vacinas, agora é só porque dessa agora é o problema do capitalismo mundial. Então, são argumentos estranhos, além daquele argumento em achar que tudo isso foi feito para derrubar um governo, especificamente do Brasil. Quer dizer, uma conspiração mundial para destruir um governo brasileiro. É assustador esses argumentos, de ver a sua irracionalidade essencial. O mundo inteiro passa por esse problema. Tudo conspirou até a hora que o ministro da Saúde resolveu comprar a vacina do Butantan. O presidente falou que não ia comprar e fez o ministro humilhantemente se expor, dizendo que o chefe fala e ele tem que obedecer, desrespeitando a autoridade de um ministro, de um general, de um comandante, seja lá o que for. Então, é assustador, porque tudo nesse país conspirou contra o uso da vacina, sim. Mas antes tarde do que nunca. Então, graças a Deus que existe mentes sóbrias nesse país. E eu espero sim que o nosso presidente mude. Que nem ontem eu vi ele usando máscara. E espero que ele vacine para dar bom exemplo para a população do Brasil. E nós olhamos, sim, para o símbolo da presidência, que representa, sim, que influencia, sim. E eu espero, efetivamente, o nosso presidente, antes tarde do que nunca, venha, sim, utilizar a máscara, incentivar o uso da vacina para nós vencermos essa pandemia. Eu quero parabenizar o projeto do prefeito Dário e também a Câmara Municipal de Campinas, que tem coragem de fazer esse debate, de convocar uma extraordinária para expressar a sua posição em favor da vacina. E me solidarizo com, infelizmente, 270.917 óbitos. Pessoas que eu conheço, amigos meus, que morreram, mas que poderiam estar vivos. Se alguém tivesse colocado e comprado a vacina antes, não rejeitado a vacina da Pfizer, por questões de cláusulas contratuais. Então, eu lamento o que aconteceu nesse país. Eu espero que todos tenham a oportunidade de se vacinar. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador professor Alberto. Não havendo mais nenhum vereador inscrito, eu coloco o projeto em votação. Vereador professor Alberto, chamada de votação. Arnaldo Salvetti. Sim. Paulo Haddad. Sim. Marrom Cunha. Sim. Fernando Mendes. Sim. Paulo Gaspar. Sim. Major Jaime. Sim. Edson Ribeiro. Sim. Juscelino da Barbarense. Sim. Hermínio Monteiro. Hermínio Monteiro. Sim. Débora Palermo.
Sim. Cecílio Santos. Sim. Jorge Schneider. Sim. Jair da Farmácia. Sim. Luiz Cirilo. Sim. Paulo Búfalo. Sim. Rodrigo da Farmadic. Sim. Felipe Marquesi. Sim. Luiz Rossini. Sim. Igor Diego. Sim. Otto Alejandro. Sim. Eduardo Magoga. Sim. Mariana Conte. Sim. Marcelo da Farmácia. Sim. Gustavo Peta. Sim. Carlinhos Camelô. Sim. Paola Miguel. Sim. Guida Calisto. Sim. Carmo Luiz. Sim. Professor Alberto, sim. Senhor presidente, 29 votos favoráveis. 29 votos favoráveis, a matéria está aprovada. Vereador Firmino Monteiro solicitou pela ordem. Tem a tribuna por até 2 minutos, vereador. Senhor presidente, senhor presidente, o vereador... Pode falar, vereador. Está sem som. Professor Alberto, eu votei sim. Vereador, está sem som. Vereador Firmino Monteiro está sem som. Está com som. Está com som. Pois não, pode falar. É o meu. Só para reiterar aos senhores aí que eu votei sim, claro. Mas o professor Alberto não citou meu nome. Eu votei sim. Ok, vereador. Vereador Firmino Monteiro votou sim. Ok, vereador, estamos corrigindo. Eu gostaria de agradecer todos os vereadores. É um projeto... Não, o vereador Firmino, só para informar, o senhor votou sim, viu, vereador? Está confirmado aqui na nossa planilha. Ok? O senhor votou sim, já está confirmado. Eu gostaria de agradecer a todos os vereadores. É um projeto de extrema importância para a nossa cidade aqui de Campinas. E vamos torcer para que tenha vacina suficiente para que chegue o mais rapidamente no nosso município. Eu encerro essa sessão, essa reunião extraordinária, às 10 horas e 26 minutos. Com a aprovação do projeto de lei de autoria do Executivo aprovado no mérito, nós encerramos, então, a transmissão das reuniões extraordinárias. Na sequência, vem aí a audiência pública, que será comandada pela Comissão de Constituição e Legalidade. Depois nós temos ainda o programa Câmara Total e, às 14h, a reunião da Comissão da Criança e do Adolescente. Continue com a gente, um bom dia. TV Câmara, Campinas.